no Salmo de número 15. Como temos feito há um tempo, todo último domingo do mês estaremos caminhando pelo Saltério. Então, agora pela manhã, se Deus permitir, será exposto o Salmo 15 e à noite o Salmo de número 16. Salmo de número 15, irmãos, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, que mais honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, bendito, a Tua palavra está aberta e o propósito, Senhor, é expor a Tua verdade. Rogo a Ti, ó Deus, que sejas gracioso comigo, que me uses para o louvor da Tua glória, na instrução, na edificação, na exposição da Tua palavra, Deus. Ó Deus, ajuda-me dando-me graça, vigor físico, mas especialmente vigor espiritual, para que a Tua palavra possa ser exposta com clareza. E aqueles que aqui estão possam estar com os ouvidos abertos, prontos para ouvir a Tua voz, Senhor. É o que te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se saíssemos pelas ruas e perguntando a várias pessoas, ou se alguém fosse até você e fizesse a seguinte pergunta: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Ou fizesse a pergunta também: quem há de morar no santo monte do Senhor? Ou, de modo mais claro, se alguém perguntasse a você, ou você perguntasse a pessoas nas ruas, a seguinte pergunta: quem haverá de habitar com o Senhor eternamente? Quem poderá habitar nos céus com Deus? Que resposta você daria a essas perguntas? Ou que tipo de resposta você imagina que receberia de várias pessoas por aí afora? Se você perguntasse, provavelmente, a um papista, ele provavelmente diria: é a prática das boas obras. É fazer então as boas obras e simplesmente pela prática das boas obras, me conformando com a religião, então eu haverei de alcançar os céus. Talvez se você perguntasse a um adventista, ele poderia dizer: eu guardo o sábado, eu santifico o sábado, o Shabat, e então haverei de habitar nos céus. E teríamos talvez uma série de outras respostas, dependendo da religião, dependendo da perspectiva bíblica daquela pessoa, bíblica ou não. Mas, quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, nós contemplamos uma pergunta sendo feita, e essa pergunta, ela não é feita aos homens comuns. Encontramos uma pergunta que ela é feita não a homens, mas ao próprio Deus. E da parte dele, nós ouviremos uma resposta precisa quanto àqueles que habitarão nos céus. Nós chegamos ao Salmo de número 15, que, não sem razão, vem logo depois do Salmo de número 14. Os salmos, irmãos, não foram dispostos da forma que estão aleatoriamente. O Salmo de número 14, nós vimos, ele vai tratar e vai mostrar a condição dos homens sem Deus. Todos nós, antes, e todos aqueles que hoje não conhecem a Cristo, estão numa condição miserável. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam
não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam ao Senhor? E ali nós encontramos uma declaração acerca do estado de todos os homens. Todos estão mortos em seus delitos e pecados, e são homens que só pensam o que é mal, só pensam corrupção, dizem no seu próprio coração não a Deus, corrompem-se e praticam abominação, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O próprio apóstolo Paulo, fazendo uso deste salmo, até vai falar sobre esta realidade em Romanos, capítulo de número 3. Enquanto esse salmo, ele trata sobre um homem iníquo, perverso, que não haverá de habitar no reino dos céus, o salmo de número 15 vai tratar sobre a realidade daqueles que haverão de habitar com o Senhor. E estes não praticam abominação, estes não praticam iniquidade, esses são íntegros, retos e justos. Quando nós olhamos para o salmo de número 15, é um salmo curto, mas um salmo muito impactante, um salmo muito direto até. Nós, além de encontrarmos esse contraste, nós podemos perceber que este salmo ele vai nos apresentar os princípios éticos do cidadão dos céus, os princípios éticos morais do cidadão do reino de Deus. Ele vai nos apresentar aspectos tanto positivos como aspectos negativos daqueles que habitarão com o Senhor na glória, daqueles que estarão com o Senhor diante do próprio Senhor. Este salmo, irmãos, ele não fala para nós sobre a obra da justificação diretamente. Ele não vai tratar sobre esta obra da justificação, este ato glorioso. Ele não está nos falando aqui sobre um meio para a salvação, como se praticarmos tais coisas fosse uma forma de nos levar para os céus e nos fazer justos diante do Senhor. Mas vai tratar sobre a realidade daqueles que foram regenerados, transformados e que, uma vez então transformados, viverão do modo que aqui é prescrito. Então, nós olhamos para o Salmo e o Salmo começa nos dizendo, começando então com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem escreve esse Salmo? E quem, inspirado por Deus, nos apresenta essa pergunta? O texto inspirado, que nos diz Salmo de Davi, nos declara que é o próprio servo do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, homem íntegro, justo e puro, chamado Davi. E ele então faz esta pergunta. Mas a quem ele faz esta pergunta, irmãos? Ele não faz essa pergunta para os homens comuns aí afora. Ele faz esta pergunta ao próprio Senhor, Javé. Quem? Senhor. Ele se dirige ao Senhor Deus do pacto, aquele Deus eterno, imutável, autossuficiente, autoexistente, o Deus que está num relacionamento perfeito com o seu povo, como perfeito este mesmo Deus é. Então ele se dirige a esse Senhor que está junto àqueles que são seus, aquele que é o Senhor íntimo do próprio Davi. Ele pergunta ao Senhor, quem, Senhor? E a pergunta é, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É interessante olharmos essa pergunta, porque aqui nós encontramos um recurso da poesia hebraica chamado de paralelismo. É um chamado paralelismo sinonímico de ideias. O que acontece é que o que tem na primeira pergunta é também a mesma ideia da segunda pergunta com palavras distintas. A primeira pergunta é semelhante à segunda apresentando as mesmas ideias, apenas com palavras distintas.
E ele então está aqui falando e se referindo primeiramente à ideia do tabernáculo. Ele vai perguntar quem habitará no tabernáculo. E a ideia aqui de habitar era de alguém que haveria de, como peregrino, passar por determinado lugar e então ele teria a graça de ser acolhido num lugar e passaria então como peregrino a habitar naquele lugar. Mas que habitação é essa? O texto nos diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo ou na tua tenda. Lugar que, para o povo do Senhor, serviu durante muito tempo. O tabernáculo ou a tenda era móvel. Durante muito tempo, então, junto ao povo do Senhor. E este tabernáculo ou tenda era o lugar onde o Senhor habitava junto ao seu povo. Era o lugar da habitação do nosso Deus. Javé habitava junto ao seu povo. E o salmista, ele amava justamente estar na tenda do Senhor, amava estar no tabernáculo do Senhor. O Salmo de número 84, que nós lemos no início desse culto, no verso de número 10, nos diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele amava estar junto ao Senhor, na casa do Senhor, onde o próprio Deus habitava. Mas então temos a segunda pergunta. Agora, não se utilizando da ideia do tabernáculo ou tenda, mas ele vai perguntar quem há de morar. Habitar e morar são palavras que vão ser usadas aqui uma pela outra, não é? É a mesma ideia. Quem vai habitar ou quem vai morar. Onde? Agora, no teu santo monte. E que monte é esse? É o Monte Sião. O lugar também da habitação do próprio Deus. Assim como o Senhor habitava no tabernáculo, na tenda, o Senhor também habitava no seu santo monte, lugar de onde esse Deus também governava soberanamente sobre o mundo. E a Escritura então nos mostra essa realidade, de que de fato Sião é o lugar da habitação do Senhor. Olhe, por exemplo, o que diz ainda o Saltério. Salmo de número 34, verso de número 2. A palavra do Senhor nos diz assim: lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Olhe também ainda o que diz a Escritura no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 8, verso de número 18. Diz assim: eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Vários outros textos, irmãos, poderiam ser utilizados, mas aqui é suficiente para marcar a realidade de que o Santo Monte é o monte do Sião, o monte do Senhor. Mas, quando ele usa essas linguagens, e linguagem metafórica, o salmista ele está se referindo simplesmente a um tabernáculo físico e real, material. Ele está se referindo ao monte Sião, tal qual o povo do Senhor podia contemplar naqueles dias. E o que é entendido, irmãos, é que a pergunta sobre o tabernáculo, a pergunta sobre o monte Sião, é uma referência à habitação de Deus nos céus. É a habitação gloriosa e eterna do Senhor. A pergunta, portanto, não seria quem haverá de habitar naquele tabernáculo terreno, mas a pergunta poderia ser feita: quem habitará na presença do Senhor nos céus para todo sempre? Quem haverá, Senhor, de habitar contigo na glória eterna, na glória
e lugar da tua habitação, que não tem fim. Esse texto é muito dividido de modo muito simples. Ele começa com a pergunta no verso 1. Do verso 2 ao verso 5, parte A, nós temos a resposta. E no final, uma promessa. Parte B do verso 5. E nós veremos que a pergunta é feita ao Senhor e quem responde? É o próprio Deus. Ele vai nos apresentar o que é que ele requer como requisito, como critério daquele que é um cidadão dos céus. Mas uma coisa nós já podemos, irmãos, identificar aqui. É a verdade de que há possibilidade de o homem habitar nos céus com Deus. Ele nos apresenta essa realidade. Há a possibilidade de o homem viver com o Senhor para todo sempre na glória. E como isso é maravilhoso. Porque, veja, qual era a nossa condição? Nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos numa condição um estado de pecado e miséria. Éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da perdição, como também os demais. E nós nos tornamos e passamos a viver nesse estado, nessa condição, em razão daquilo que aconteceu no passado. Gênesis capítulo 3 descreve a realidade da queda do homem. Nós caímos em pecado, nós quebramos o pacto, nós desobedecemos o Senhor em Adão. Nós então vivíamos no paraíso, vivíamos nos céus, na presença do nosso Deus. Contudo, em razão do pecado, o homem foi afastado do paraíso, afastado daquele estado maravilhoso, foi colocado ali na entrada querubins para que impedissem a entrada do homem. O homem foi afastado da presença do Senhor. Mas o Salmo então nos pergunta: quem haverá de estar na presença do Senhor? Isso nos indica que há sim possibilidade de lá estarmos com nosso Senhor num paraíso eterno e glorioso, sem fim. Mas como isso se dá? Como nós chegaremos lá? O que é, então, exigido de mim e de você? O Salmo vai nos apresentar, irmãos, critérios elevadíssimos para que habitemos na presença do nosso Senhor. E eu acredito que você, como eu, vai perceber aqui, à medida que ouvirá a breve exposição desses critérios, a sua falta de conformidade quanto às coisas. Você vai perceber a sua imperfeição. Você vai perceber que você não é adequado e não é capaz de, em cumprindo tais coisas, habitar no reino dos céus. Olha o que o Salmo diz. O Senhor responde de modo muito direto. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Resposta, verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O Salmo, então, começará nos dizendo que é aquele que vive com integridade. Isso aponta aqui para a natureza de alguém, para o seu próprio ser, para quem o homem é. Este homem que habitará com o Senhor, esta mulher que habitará com o Senhor, são íntegros. O que significa, irmãos? Alguém íntegro é alguém que é reto, como o Salmo 101, verso 2, nos ensina. Olha lá, Salmo de número 101, verso 2. A palavra do nosso Senhor nos dirá assim: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Este é o servo do Senhor que é puro nos seus caminhos. Ele tem um coração puro diante do próprio Senhor. Mas veja,
o que diz o verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então a ideia de integridade envolve essa ideia de retidão, mas não somente isto. Aquele que é íntegro é aquele que também é irrepreensível. Engloba esta verdade. Engloba a ideia de alguém que é perfeito. Alguém que é íntegro e reto, irrepreensível, como um santo homem do Senhor no passado. O que é dito, irmãos, sobre Jó? Jó, capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O salmo que nós até cantamos, irmãos, nesta manhã e lemos, nos apresenta também essa ideia de alguém que é irrepreensível. Salmo 119, verso de número 1. Salmo 119, verso de número 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E olha ainda o que diz o verso 80 do mesmo Salmo. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então, perceba, a ideia de integridade envolve esta realidade de alguém que é completo, alguém que é sem manchas, alguém que é perfeito, alguém que é puro. Essa é a ideia de integridade. E isto está ligado com o próprio ser e natureza do homem que fora redimido. Todo aquele que for alcançado por Deus em Cristo deve ser necessariamente íntegro, reto, santo, irrepreensível, perfeito. Isto é o que está posto aqui diante de nós. Mas como essa integridade ela se evidencia? Como essa integridade ela pode ser percebida? E note que a integridade ela é percebida em atos práticos externos. Não há espaço aqui para uma piedade subjetiva. A realidade daquele que é cidadão dos céus, daquele que poderá habitar com o Senhor, é percebida diante dos olhos dos homens e diante dos olhos de Deus, aquele que tudo vê. Note que ele diz, verso 2, o que vive com integridade, e diz mais, e pratica a justiça. O que é então essa ideia de praticar a justiça? A ideia de justiça é a mesma ideia de retidão. Engloba, envolve aquela nossa natureza íntegra. A ideia de justo, ou a ideia de justiça, a ideia de retidão, aponta para o fato de que é um homem e uma mulher, um jovem e uma criança que anda no caminho do Senhor. Ele é justo, como justo é o seu Deus. Ele é justo e reto, como justo e reto é o seu próprio Salvador. E essa ideia, então, de justiça envolve muito a ideia de um serviço reto e justo diante de Deus em tudo. Porque ele é alguém que se conforma à vontade revelada do Senhor, caminhando nas suas veredas. Que procura, então, atentar para a lei do Senhor e deseja, sinceramente, guardar e cumprir os mandamentos do Senhor à risca. Perfeitamente. É alguém que anda deste modo, que é aqui tido como um justo. O Salmo 11, verso 7 nos diz:
porque o Senhor é justo. Ele odeia a justiça. Não, irmãos. O Salmo nos diz, ele ama a justiça. Os retos, que são os justos, lhe contemplarão a face. Isso é o que é descrito aqui com respeito a um homem, a mulher que é justa, como justo é o seu Senhor, e uma vez que é justo, como é justo o seu Senhor, ele amará então o que é justo e odiará aquilo que é perverso. Mas isso é expresso numa vida de serviço, em conformidade com a palavra do Senhor. E olha então o que diz Malaquias 3, verso de número 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja a ideia de serviço como está associada à ideia da justiça. Aquele que é perverso é o que não serve a Deus, mas aquele que é justo é o que serve ao Senhor. O que serve ao Senhor, alinhado com a vontade deste perfeito Senhor. Onde então, irmãos, encontramos a vontade expressa do nosso Deus, que revela clara e objetivamente para nós a sua vontade, capacitando-nos, orientando-nos a sermos servos diligentes. É a sua própria lei. Esse salmo, irmãos, ele reflete a lei perfeita do nosso Senhor. O que é requerido aqui é o que é requerido também na própria lei de Deus. Aquele então que é justo, ele vai procurar nunca jamais se desviar das veredas do Senhor. Ele vai procurar então atentar para os mandamentos de Deus e vai querer, com sinceridade de coração, viver segundo cada um deles. Tendo em vista a glória do nome do seu Senhor como um servo obediente a este Deus. Ele é justo em tudo o que faz, porque ele se conforma com a vontade do seu Deus. Este é aquele que haverá de habitar com o Senhor nos céus. Aquele que pratica a justiça. Mas não somente isto. O texto nos diz, e de coração fala a verdade. Não é somente, irmão, falar a verdade, que é completamente oposta à mentira. Mas é falar esta verdade de coração. Ou seja, é falar a verdade diante dos homens, para os homens, aos homens, com sinceridade, como é apropriado e devido àqueles que conhecem ao Senhor, que são íntegros, justos, que são retos. É alguém que não vive com hipocrisia nas palavras e na vida. É alguém que procura, então, manter nos lábios aquilo que deve ser encontrado nos lábios daqueles que se tornaram semelhantes ao Senhor. O nosso Deus é o Deus da verdade, irmãos. O Senhor pode fazer tudo, mas há algo que Ele não pode fazer. A palavra do nosso Senhor nos diz que Ele não pode mentir. Mentira é algo próprio daqueles que são filhos do diabo, o pai da mentira. Uma vez que o nosso Deus é verdadeiro, irmãos, nós devemos ser verdadeiros, falando então apenas aquilo que estiver adequado com a realidade em que vivemos, com a realidade que nós estamos inseridos. Sobretudo, adequado e em conformidade com a verdade perfeita do nosso Senhor, que não somente fala a verdade, mas nos santifica por meio da verdade. João capítulo 17, verso 17 nos diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Todas as palavras do Senhor são puras, são verdadeiras. Não podemos encontrar nenhum tipo de corrupção. Quem vai habitar com o Senhor nos céus? O íntegro, o justo, aquele que fala a verdade de coração sem hipocrisia. Mas ainda o verso 3 nos diz: o que não difama com a sua língua. O que é isso? É aquele que não fala mal. Aquele que não fala mal do seu próximo. A ideia de não faz mal ao próximo envolve os pecados da língua. Então, aquele que não fala mal do seu próximo, do seu vizinho, do seu irmão, este habitará com o Senhor nos céus. Aquele que fala mal não haverá de habitar com o Senhor. Isso é o que é exigido. E veja, falar mal. Pense numa coisa que nós somos inclinados a fazer o tempo inteiro. Dificilmente estamos prontos para falar com sinceridade algo bom a respeito do nosso irmão de coração. Mas do nosso coração sai o desejo, muitas vezes insaciável, de falar mal do próximo. Nós nos demoramos para falar para alguém sobre a beleza e as virtudes que ornam alguns dos nossos irmãos. Mas somos apressados demais para falar sobre o menor e minúsculo e mais recente deslize que esse irmão pode ter tido na sua caminhada. E então nós procuramos falar mal. Veja só, irmãos, que coisa terrível. É algo do coração. E geralmente é sincero este ato. Não é? É quando você quer denegrir de fato a imagem do outro. Se você não é capaz de falar bem do seu irmão, não fale nada. Se você não é capaz de falar sobre algo reto encontrado no seu irmão, fique em silêncio, não abra a sua boca. É esse cidadão que não fala mal do seu irmão em Cristo que habitará com o Senhor. Ele não fala mal daquele que fora salvo por Cristo semelhantemente a ele. Ele ama o seu irmão. Ele quer preservar a boa reputação do seu irmão em Cristo. Como a própria palavra do nosso Senhor requer, como o 9º mandamento nos diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É a lei do nosso Senhor. E somos chamados a nos conformarmos a esta realidade. A língua, irmãos, é algo terrível, é um membro pequeno que pode tacar fogo numa floresta. É um membro pequeno que pode trazer à ruína o seu irmão. Mas eu vou guardar a minha língua não somente porque eu temo manchar a reputação do meu irmão, mas porque eu temo manchar a glória do meu Deus, envergonhando então os santos do Senhor com um falso testemunho e falando então mal, trazendo e praticando o mal com o próximo, que deveria ser objeto de todo o meu amor. E veja que falar mal, o contar uma meia verdade acerca dele, ou até mesmo uma verdade com respeito a algum deslize dele, mas se você não fala com o outro sobre esse irmão, com sincero interesse de junto a esse outro irmão, ajudar aquele a crescer e a abandonar aquele caminho torto, a abandonar aquele deslize, cale a sua boca. Porque a partir do momento que você começar a falar mal e então espalhar mais notícias, que podem muitas vezes ser falsas, como será difícil você conseguir reparar isto quando você se arrepender do seu pecado de falar mal dos outros pelas costas. Nós gostamos muito da fofoca, irmãos. Nós gostamos muito de falar realmente. E talvez você pense assim: não, pastor, mas as pessoas vêm a mim para falar.
tudo o que acontece vem falar para mim. E a razão talvez é porque você é fofoqueiro. Sabe que tem alguém ali que vai acolher a conversa e vai passar para frente, para muitas outras pessoas. Você não vai conseguir reparar o mal que você faz com seu irmão se você fizer isso. É como uma ilustração dada por alguém, não lembro de quem eu vi, de um homem que vivia numa cidade pequena e determinado homem, então, começa a lançar um falso testemunho a respeito dele e compartilha isso em todos os cantos. Acontece que aquele homem que lançou um falso testemunho, compartilhou algo que não deveria, indevidamente, falando mal, ele se arrepende daquilo. Ele quer se retratar com aquele sobre o qual ele falou. Ele tenta, então, reparar de todas as formas o que ele fez. Ele tenta ir a todas as pessoas para quem ele falou aquilo de mal sobre o seu irmão. Aquele outro, sobre quem ele falou, então o chamou, levou-o para a mais alta torre, levando com ele também um travesseiro cheio de penas. Então, quando o vento passou, ele abriu aquele travesseiro, lançou as penas ao vento e disse: você consegue recolher todas essas penas aí? Não. Da mesma forma, acontece quando nós falamos mal do nosso irmão e manchamos a sua reputação. Assim como não conseguimos pegar todas as penas lançadas ao vento, nós não conseguiremos também reparar o mal que fizemos com o nosso irmão por causa da nossa língua. Quem é que vai habitar com o Senhor? Aquele que não fala mal, aquele que não faz mal ao próximo. Mas mais, irmãos, veja, nem lança injúria contra o seu vizinho. Há vizinhos que são chatos, eu sei. Há muitos que você fica grandemente aborrecido. Mas o ponto do texto, irmãos, é que nós não vamos usar a nossa língua para fazer algo que é perverso. Não vamos lançar injúria, ou seja, nós não vamos insultar o nosso vizinho. Nós não vamos censurar o nosso vizinho. Nós não vamos lançar acusações, nem de modo algum afrontas na cara do nosso vizinho. Nós não agrediremos aquele que é nosso vizinho. Não se trata agora de algo dito por trás, mas de algo dito na cara, ofensivo, destratando aquele que é imagem e semelhança do próprio Senhor. Veja, e o vizinho aqui não é necessariamente alguém ímpio, irmão, mas aquele crente, irmão teu em Cristo. Nós não podemos, de forma alguma, elevar a nossa voz de modo a machucar ofensivamente alguém com palavras duras e desrespeitosas. É o tipo de coisa que não pode sair da minha e da tua boca. É o tipo de coisa que não pode ser encontrada na vida daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Isso é o que é requerido de nós, irmãos. Difícil, não é, até aqui? Difícil demais conseguirmos nos conformar a esta realidade, mas tem mais. O verso 4 nos diz: o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo. Um ato ativo aqui dele. O que isso envolve? A ideia de olhos aqui envolve a ideia de percepção, a ideia de perspectiva. Aos olhos desse homem íntegro, ele tem por desprezível aquele que é réprobo. O que é isso? A ideia de ser desprezível é alguém que é desprezível por causa da sua própria conduta ímpia. Ele é um homem perverso. Ele não é de modo algum estimado pelo homem íntegro, pelo homem santo, mas pelo contrário. Como ele é rejeitado pelo Senhor, ele é um réprobo, nós também o rejeitamos. Nós temos por desprezível o réprobo. Isso implica no fato, irmãos,
de que nós não teremos o homem ímpio, essa é a ideia, como um padrão, o homem ímpio como um modelo para a nossa vida. Aqui isso reflete muito do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses não serão aqueles com quem nós teremos prazer, não serão aqueles a quem nós vamos admirar as suas virtudes. Como nós somos inclinados, muitas vezes, a tentar tomar como padrão para a nossa vida neste mundo, a vida de alguém bem-sucedido, financeiramente no mundo ímpio, que é conhecido e famoso, ímpio no mundo. E então nós acompanhamos aquela pessoa pelos meios que nós podemos, Facebook, Instagram, e então procuramos seguir aquela pessoa e então acompanhar aquela pessoa importante, porque de algum modo ela é algum referencial para mim. Mas não, irmãos. Aquele que é íntegro de coração, aquele que é puro, aquele que é reto, aquele que é santo, aquele que é justo, não olhará para os homens ímpios como se fossem então o padrão perfeito daquilo que nós deveríamos ser, ainda que eles sejam bem-sucedidos e prósperos nos seus caminhos deste mundo. O que faremos então? Nós rejeitaremos este que vive na prática da iniquidade e é completamente hostil ao Senhor. Mas o que faremos? Nós desprezamos eles e então honramos aos que temem ao Senhor. A ideia de honrar aqui é estimar. A ideia é reconhecer. A ideia aqui é de respeitar. Quem? O ímpio. Não estou dizendo para você desrespeitar o ímpio por aí não, viu? Mas a ideia de você ter como alguém de piedade admirável e imitável aquele que teme a Deus. Quem é aquele que teme a Deus? Não é somente aquele que tem medo de Deus. Aquele que teme a Deus é aquele que procura honrar ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor é aquele que ama o que este Senhor ama e odeia o que este Senhor odeia. Aquele que honra, aquele que teme ao Senhor é aquele que reverencia a Deus e a revelação deste Deus, sobretudo na sua própria palavra. Este, então, será aquele que será estimado por mim. Será aquele que terá o meu respeito. Será aquele que terá a minha admiração. Será aquele que terá o meu reconhecimento. Será aquele a quem eu desejarei imitar, ainda que ele não tenha 1 milhão de seguidores no Instagram. Ainda que seja a pessoa mais simples na igreja. O irmão mais humilde no cantinho, ali no banco, no final da igreja, que muitas vezes é desprezado. A este que evidencia a piedade e temor ao Senhor é que eu vou tratar com toda a honra quando ele entrar na igreja. Não é o poderoso por ser poderoso, a não ser que ele seja piedoso, mas é a pessoa por quem ele é, por quem ela é em Cristo e pelas virtudes que são encontradas nela. Quem você tem imitado? Veja, o seu padrão perfeito de imitação é Cristo. Paulo vai dizer, imitem a mim, como eu imito ao meu Senhor Jesus Cristo. Muitos são os servos piedosos do Senhor que não têm nenhum tipo de reconhecimento. Nós buscamos fora, quando temos, pela graça de Deus, ao nosso redor, irmãos por quem nós devemos nutrir admiração. Colocando, obviamente, no devido lugar, toda a honra suprema é a do Senhor. É para o Senhor, mas há aqueles a quem nós iremos olhar e procuraremos então copiar as suas virtudes, sobretudo a marca de ser alguém que teme a Deus. Procuraremos semelhantemente a eles, amar o que o Senhor ama
e odiar aquilo que o Senhor odeia. Você tem considerado como desprezível o ímpio ou tem imitado? Você tem desprezado o crente piedoso ou tem como seu modelo? Uma das coisas que é exigida de nós aqui. Mas note, ele diz mais. Verso 4 ainda. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que é isso? Veja, a ideia de alguém que jura, e veja, o piedoso ele jura, viu? Negócio de juramento, como se fosse algo que não faz sentido, né? Uma coisa de crente, não, crente jura. Jura pelo que é reto. Jura pelo que está em conformidade com a vontade do Senhor. Jura porque ele é alguém que tem compromisso. E ele então vai jurar e vai procurar então cumprir aquilo que jurou. Este então é posto como aquele que jura, e ainda que aquilo que ele jurou, vamos pensar aqui, é um negócio. Eu me envolvi com um negócio com a outra pessoa e fiz determinado juramento de cumprir até o fim. Deu o que der. Mas então as circunstâncias mudam. Antes tudo estava favorável para você, mas agora já não é mais favorável. Aquele que não cumpre o que jurou e que não está disposto a jurar com dano próprio, ele vai voltar atrás, vai dizer, opa, eu estou saindo perdendo aqui? De forma nenhuma. Eu quero ser beneficiado. Mas aquele que jura com dano próprio, ele vai dizer, eu jurei e vou fazer valer a minha palavra até o fim. Ainda que eu não seja tão beneficiado como antes estava sendo. Ainda que eu não venha a ter tantos privilégios e lucros como eu poderia ter tido antes. Mas a minha palavra está empenhada. E quando a tua palavra está empenhada, não é só a tua palavra, crente. É o teu Deus. É o nome do teu Senhor. Em nome de quem tu juras? Em nome de Deus. O terceiro mandamento nos diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós devemos fazer valer o nosso juramento nos nossos negócios comuns, o nosso juramento no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o nosso juramento na nossa relação com a igreja, para aqueles que são oficiais da igreja de Cristo. Fazer valer o nosso juramento, ainda que soframos o dano, mas que soframos o dano e não envergonhemos a glória e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está disposto a sofrer o dano? Você sofre o dano? Ou você procura de todas as formas reverter isso? O texto nos diz ainda mais. Verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que acontece aqui? Ele está falando agora, irmãos, sobre negócios. Ele está falando aqui agora sobre empreendimentos. Ele está falando aqui agora sobre dinheiro, cacau, recursos no bolso. E o que ele está dizendo aqui? Ele vai nos mostrar que, primeiramente, ele é alguém que dá valor ao trabalho. Porque aquele que dá valor ao trabalho é aquele que não vai se utilizar de meios ilícitos para se beneficiar. Então, aquele que dá valor ao trabalho, ele vai trabalhar diligentemente. Você vai fazer aquilo que é seu dever. Nas 8 horas de trabalho que você prometeu cumprir no seu trabalho. E você vai receber aquilo que é justo pelo que você trabalhou. Mas você vai ter o dinheiro justo, suado, mas justo. Eu trabalhei, não tomei nada de ninguém. Mas aquele que é reprovado aqui, que, portanto, não habitará com o Senhor nos céus, ele vai dizer, é aquele que não empresta. Veja, você pode emprestar, não é pecado. Se você pode emprestar, empreste ao seu irmão. Mas ele vai reprovar aquele que empresta o seu dinheiro com usura. Ou seja, com juros exorbitantes. Com juros além da conta. Um juro indevido. Ou, pensando particularmente na aplicação deste salmo no seu contexto, em Deuteronômio,
nós encontramos a realidade de que o povo do Senhor deveria emprestar o dinheiro que possuía ao necessitado que estava passando por uma condição difícil de miséria, sem cobrar nenhum pingo de juros. Para o estrangeiro, ele poderia cobrar um juro justo. Mas para aquele que estava numa condição difícil financeira, passando por necessidade, cobrar juros seria um ato de perversidade. Revelando então a sua ganância. Ele quer ganhar dinheiro até em cima da miséria dos outros. Uma forma ilícita de ganhar dinheiro. Mas não somente através da usura. Ele reprova aqui este tipo de prática. Também ele vai dizer, nem aceita suborno contra o inocente. O suborno é algo muito comum, né, irmãos? Ou não? Será que conhecemos isso no magistrado civil? É o que mais tem. Suborno. Dar um dinheirinho por trás para conseguir algum tipo de favor. Aquele favor é favor de fato. Deveria ser prestado sem qualquer tipo de cobrança financeira. Mas aquele que suborna, ele vai dar alguma coisa para conseguir ser beneficiado. Mas o suborno então é dado ou recebido pelo homem mau para então ir contra aquele que é inocente. O que torna ainda este ato mais perverso. É quando então nós queremos de alguma forma tirar vantagem sobre o próximo, ainda que isso custe o bem-estar dele. Ganho ilícito de recursos, então, como falei há pouco. É ganância, é desejo desenfreado pelas coisas materiais deste mundo, que leva o homem a se utilizar de todos os meios, ainda que sejam meios reprovados pelo próprio Senhor. Você já fez algo através do qual você ganhou um dinheiro de forma ilícita? Vasculhe sua mente e seu coração e pense. Aquele dinheiro que você ganhou, o que você pegou, o que você alcançou, através de algo que é reprovado pelo Senhor. Se você fez isso, irmão, ou tem feito, você tem revelado um coração desejoso mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. E você não está se conformando com isso. Como habitarás nos céus? Irmão, eu espero que você, semelhantemente a mim, tenha chegado à conclusão de que você não é capaz de cumprir esses requisitos aqui para habitar nos céus. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, pregou um sermão que requer a mesma realidade, que descreve a realidade daquele que é o cidadão do reino dos céus. Que sermão é esse? O chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, vai até Mateus capítulo 7, verso 28, é onde ele termina o seu sermão. Mas ele vai falar sobre os puros de coração. Ele vai falar sobre aqueles que choram pelos seus pecados. Ele vai falar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele vai falar sobre tantas coisas que nós, quando contemplamos aquilo, é como se contemplássemos a lei do Senhor e chegássemos então a uma conclusão. Eu não consigo cumprir tais coisas, ou você consegue? Eu vou apresentar a você um detalhe que não falei até aqui. As ações prescritas, descritas neste salmo até aqui, são ações completas. O que significa, irmãos? Essas ações completas significam que o que o salmista descreve, ele vai descrever aqueles que nunca, em ocasião alguma, fizeram qualquer dessas coisas erradas reprovadas aqui. Uma só vez. E eu pergunto a você, você é íntegro? Eu pergunto a você, você é justo, reto? Você já falou mentira? Ou você é alguém que sempre
e em toda a sua vida, desde pequenino até agora, falou a verdade de coração? Você é alguém que tem andado assim? Me responda, seja sincero então. Você é alguém que não difama com a língua o seu irmão? Ou pergunto, durante toda a sua vida, você nunca difamou ou nunca falou mal de quem quer que seja? Ou falou mal? Você é alguém que nunca, jamais lançou uma injúria, uma ofensa, agrediu com acusações aquele que é seu vizinho ou seu irmão, ou aquele que semelhantemente a você foi criado à imagem e semelhança do Senhor? Você é alguém que admira os ímpios ou trata como desprezível? Já teve alguma vez na sua vida que você considerou o ímpio como seu modelo e procurou imitá-lo? Em algum momento na sua vida, você foi alguém que honrou aquele servo temente a Deus ou você o desprezou? Ou você nunca fez isso? Nenhuma dessas coisas. Você é alguém que é fiel àquilo que fala, jurou e cumpriu? Tem cumprido? Nunca descumpriu em toda a sua vida algo que falou? Você é alguém que procura se utilizar dos meios corretos, adequados, lícitos, para adquirir os seus recursos? Se você tem andado assim, se você não tem feito o que é reprovado, de modo nenhum você será abalado. Mas eu tenho absoluta certeza que você, assim como eu, nunca cumpriu e nunca jamais cumprirá perfeitamente esses requisitos para habitar com o Senhor nos céus. Porque o que é exigido de nós aqui, irmãos, é perfeição. Moisés proclamou as verdades do Senhor, sem de modo algum rebaixar os requisitos da lei do Senhor. Para nos adequarmos a isso aqui, não podemos baixar os requisitos. Moisés apresenta a lei do Senhor perfeita, ainda que ele tenha sido um homem não perfeito. Nós olhamos Davi. O que é que Davi faz? Davi, ele não fala na primeira pessoa, como se ele fosse alguém que cumprisse perfeitamente isto. Ele fala sobre outro, do qual aqui ele nem é um tipo. Ele fala sobre alguém que extrapola a realidade da vida dele. Sobre quem, irmãos, ele fala? Sobre aquele que um dia proferiu um sermão, como mencionei, requerindo sem baixar os critérios, mas foi alguém que sinceramente proclamou aquele sermão e cumpriu perfeitamente tudo. Por Moisés, por Davi e por todos nós. Quem é o homem perfeito que pode cumprir isto aqui? Quem foi o homem perfeito que cumpriu cada exigência posta aqui neste salmo? Este homem é Cristo. O único, irmãos, que cumpriu perfeitamente todos os requisitos da lei do nosso Senhor. Ele sempre andou como um homem íntegro, reto, sem mancha, sem mácula alguma. Ele sempre andou como um homem justo, em conformidade com todos os mandamentos do seu Pai. Ele sempre falou a verdade e de coração sincero. Ele sempre caminhou deste modo, porque ele é aquele que é perfeito. Ele nunca jamais difamou qualquer pessoa com a sua língua. Ele nunca jamais fez mal ao próximo. Ele nunca lançou injúria contra o seu vizinho. Ele nunca considerou como algo admirável o homem ímpio. Ele sempre admirou as virtudes dos santos servos de Deus. Ele sempre jurou com dano próprio. Ele fez cumprir a sua palavra, sendo o Deus verdadeiro, o Deus que fala a verdade.
Ele sempre foi aquele que deu abundantemente de tudo aquilo que ele possuía, as suas maiores riquezas, revelando, irmãos, que nunca foi um homem apegado a coisas materiais. Ele sempre foi próspero e deu abundantemente a todos os homens. Este é o nosso Cristo que cumpriu perfeitamente aquilo que é requerido aqui. Mas eu pergunto mais uma vez, quem de vocês pode ser capaz de levantar a mão aqui e dizer: eu consigo, pastor, eu vou habitar nos céus, porque eu tenho cumprido isso perfeitamente? Levanta a mão, quem é capaz. Vem aqui à frente. Quem é capaz de fazer isso? Você é capaz, irmão. Nenhum de nós é capaz. Mas é o critério do nosso Deus. Mas, e agora, pastor, como é que fica? Como vou poder, então, voltar ao paraíso? Como poderei eu, então, habitar nos céus? Como eu não serei abalado? Porque aquele que deste modo procede é aquele que não será abalado. Aquele que observa tudo isto retamente, ele não será abalado. E a ideia aqui é que ele é alguém que não caminhará vacilante. Ele é alguém que não vai escorregar. Ele é alguém que não vai desviar das veredas do Senhor. Ele é alguém que não será abalado porque ele está seguro nos caminhos de Deus. Ele não será abalado porque ele, cumprindo em tantas coisas, ele é dos céus, pertence aos céus e ninguém jamais o tirará desta condição. Mas não é porque ele simplesmente cumpriu tais coisas, mas mais uma vez, porque alguém cumpriu tais coisas por ele. Se isso dependesse de você, você poderia gritar com o apóstolo Paulo, o que ele grita em Romanos capítulo 7, verso de número 24. Você poderia clamar assim, olha. Romanos capítulo 7, verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Seria este o seu clamor, ou deveria ser. Diante da sua condição miserável de transgressor da perfeita lei de Deus. Mas o Senhor nos apresenta aquele que é o cumpridor perfeito e aquele que é o caminho para nos levar aos céus. Aquele que nos levará à habitação eterna. No verso seguinte, ele nos diz, verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos dá a graça de caminharmos até lá. Ele é aquele que vai cumprir perfeitamente os requisitos de Deus e entrará primeiro, antes de nós, abrindo o caminho para nós, através do seu sacrifício perfeito, entrando nos céus, Ele e nós juntamente com Ele. Como o nosso padrão doutrinário nos ensinou nesta manhã. De Cristo Mediador, capítulo 8, quinta sessão da confissão. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que, pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do seu Pai e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, mas ele diz, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Quem garantiu isso para nós, irmãos? Cristo. Mas olha lá o que diz o apóstolo em Hebreus capítulo 9. Leremos a partir do verso 22. Hebreus capítulo 9, a partir do verso de número
22, a palavra do Senhor nos diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, a os que aguardam para a salvação. Cristo, aquele que abre o caminho para os céus, aquele que através da sua morte, como descrita por Marcos, em Marcos capítulo 15, quando ele está posto na cruz, como que ele se volta para o Santo dos Santos, a cortina se rasga de cima para baixo, o acesso ao nosso Deus foi restaurado, o acesso à presença de Deus por meio do seu Filho. Agora podemos estar com Ele, não somente aqui servindo, mas um dia na glória para todo sempre, nos céus, com Deus e os seus santos, unicamente por causa de Cristo. Esse Cristo está posto diante de você hoje. Ou você o rejeitará ou o abraçará. E você deve entender, criança, adolescente, jovem, homem, velho, mulher, criança, rico, pobre, negro, branco, não importa quem seja você. Você deve entender que para que você possa entrar no reino dos céus, é necessário que você se arrependa, creia em Cristo. É necessário que você nasça de novo. Eu vou terminar com as palavras em João capítulo 3, a partir do versículo 3. O que é que nos diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora,
ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É crendo em quem? É crendo em Cristo. Não há outro caminho. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para Cristo com fé. Ele te dará a graça de estar na presença de Deus para todo sempre. A pergunta então é: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem há de morar nos céus com Cristo? Aqueles que creem em Cristo e estão unidos a Cristo. Volte seus olhos para Ele e serás salvo. E os céus, então, serão a tua morada. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela tua lei. Louvado seja o teu nome por Cristo, nosso Salvador. Por Ele e por meio dele somente, Senhor, sabemos que habitaremos nos céus somente por meio dele, unidos a Ele. Louvado seja o teu nome por Cristo, nosso Salvador. E pedimos, Pai, a Ti, que o Senhor seja gracioso com aqueles que aqui nesta manhã estão e não conhecem a Cristo. Salva-os, Senhor, por Tua graça. Revela o Teu Filho a eles, que eles possam se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.